Acho que a gente pode começar, Ju. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, bom dia para todos. Muito obrigado pela participação nesse nosso Dia do Investidor. A gente preparou aqui um material que a gente acha que é bacana para vocês. Primeiro, a gente vai fazer um update aqui sobre Pátria, principalmente Pátria pós-IPO e o que isso significa para o investidor brasileiro, principalmente. Daí, eu vou pedir para o Flávio fazer um breve update sobre o PIPE. Obviamente, a gente vai tocar muito brevemente aqui na estratégia, para aqueles que não lembram ou não conhecem, ou estão querendo conhecer o Pátria PIPE, mas daí principalmente para falar sobre o update da estratégia, do fundo, da performance. A gente vai abrir para perguntas, e a gente espera que a gente chegue nas perguntas ali por volta de 20 minutos de conversa aqui, a gente já transicione para as perguntas, que vocês podem fazer a partir de agora, inclusive, usando o dispositivo de Q&A aqui do webinar. Por fim, a gente vai fazer um bate-papo, um painel com os CEOs da Tenda e da CVC, Rodrigo e Leonel, que foram super bacanas de aceitar o nosso convite para esse bate-papo, que deve tomar a maior parte, então, desse nosso webinar, desse nosso Dia do Investidor, e vai ser muito focado, até de forma ilustrativa, de como é que a gente pensa sobre investimentos aqui no Pátria, focado no longo prazo, em propósito, projetos de longo prazo, de criação de valor das empresas. Esse papo vai ser conduzido aí pelo Flávio, junto com os respectivos CEOs, e novamente, durante o papo, vocês podem enviar perguntas pelo dispositivo de Q&A do webinar, e a gente vai, na medida do possível, até entremeando as perguntas ao papo, e se sobrar alguma coisa de perguntas, no finalzinho a gente tenta endereçá-las diretamente com os CEOs e com o Flávio. Tá bom? Acho que com isso a gente pode começar aqui, Ju, com o breve update do Pátria. Então, para aqueles que não nos conhecem, né, o Pátria ele é uma gestora com mais de 30 anos de história, iniciado lá em 1988, com a JV, com o Banco Salomon Brothers. Éramos essencialmente um banco de investimento, mas desde 1994, de forma proprietária, ou seja, do bolso dos sócios, e daí mais institucionalmente a partir de 1997, investindo em investimentos alternativos, começando por Private Equity, né? Private Equity, que representa 60% dos nossos mais de 80 bilhões sob gestão, e de onde também surgiu a nossa estratégia de investir em infraestrutura. Estratégia parecida com o Private Equity, né, de focar em setores resilientes, desenvolver ativos, atuar em parceria com empreendedores, executivos, outros shareholders, né, e que foi justamente puxando o sucesso do Pátria, juntamente com estratégias focadas mais no Brasil, digamos assim, que eram estratégias mais particulares do Brasil, Private Equity, infraestrutura, estratégias que investidores globais já estavam olhando, mas estratégias de real estate, estratégia de crédito e, mais recentemente, estratégia de PIPE, né? Então, em 2014, a gente efetivamente consolida essas estratégias Brasil. Nesse meio tempo, e principalmente na última década, a gente teve um apoio super importante da Blackstone, que nos ajudou a institucionalizar o Pátria, ajudou o Pátria a desenvolver os seus processos de back-office, de front-office, ajudou a gente a ter ideias incrementais de investimento, certamente foram um selo de aprovação, digamos assim, para o mercado global sobre a qualidade das estratégias do Pátria, do time do Pátria, da governança do Pátria. Em 2021, no começo de 2021, a gente fez o nosso IPO na Nasdaq, né? E a gente pode, inclusive, aí ir para a próxima página. Acho que esse IPO, e acho que é o principal ponto de update aí, tudo que eu falei até agora, quase tudo que eu falei, a maioria das pessoas conhece. A gente buscou esse IPO acho que por uma confluência de dois grandes fatores, né? O primeiro grande fator foi que os 23 sócios brasileiros do Pátria, que tinham 60% da empresa, tinham muita vontade de continuar empreendendo, continuar crescendo o negócio e particularmente viam nas nossas estratégias, uma oportunidade
particularmente interessante para os próximos 10 a 20 anos. Então, nós sócios queríamos investir mais na nossa empresa, né? Então, mesmo antes do IPO, compramos, a gente tinha 60%, compramos mais 10%, fomos para 70% do capital do Pátria, 30% ficou com a Blackstone. Mas, ao fazer esse movimento, claramente estávamos dizendo que a gente não gostaria de ceder controle, que a gente gostaria de ter mais exposição ao equity, né, da empresa Pátria. E com isso, como bons sócios que somos, culturalmente falando, e até por desenho das nossas estratégias, tá aí o Pipe que vai explicar um pouco mais disso daqui a pouco com o Flávio, a gente quis criar uma situação onde os nossos sócios pudessem gerenciar sua liquidez. Então, acho que esse foi o primeiro grande movimento, o sócio do Pátria querendo investir mais no próprio negócio e querendo aumentar a sua participação, que após o IPO, né, com a diluição por conta de uma emissão primária, a gente captou 588 milhões de dólares no total, mas desses aproximadamente 320 milhões de dólares entrando no caixa da companhia, né? Então, com a diluição e entrada do free float no capital do Pátria, nós voltamos para 60% e o free float tem 25%, com a Blackstone com 14%. Né? Acho que com isso, daí o segundo ponto, né? Como quase que um corolário dessa nossa vontade de empreender mais e de ver um momento particularmente bom para os nossos investimentos, para as nossas estratégias, a gente, como de costume, investe muito nas nossas estratégias, né? Então, o Flávio vai contar aqui, né? Já como alguns de vocês sabem, 30% do capital investido pelo Pipe é dinheiro nosso, dos sócios, né? Então, porque a gente acredita muito na estratégia. Tem outras estratégias que a gente acredita bastante, algumas já lançadas, algumas que estão para ser lançadas, nas quais a gente gostaria de investir mais. E a gente não tinha liquidez para isso. Então, acho que parte da oferta também vem para a gente ter capital para investir mais nos nossos fundos, investir mais nas nossas estratégias, investir mais também na nossa estrutura de gestão, e eu diria particularmente relacionada ao Brasil, né? Para que a gente possa atender de uma maneira mais completa ao investidor brasileiro. Acho que, então, em termos práticos, o IPO do Pátria para o investidor brasileiro significa isso, um comprometimento, primeiro uma leitura de que o investidor brasileiro quer investir mais em alternativos, uma vontade de contribuir com isso, a gente que já é um portal de investimentos alternativos para o investidor estrangeiro, né? A gente quer ser cada vez mais isso para o investidor brasileiro, e com mais capital a gente consegue investir mais nos nossos times, investir mais nos nossos produtos, melhorar o acesso aos nossos produtos para o investidor brasileiro de forma geral, institucional, private bank, agente autônomo, plataformas, a gente quer realmente trabalhar com vocês. No próximo slide, já transicionando para começar a falar do Pipe. Zé, eu só queria já colocar uma pergunta que chegou aqui sobre a questão do IPO, perguntando o que a gestora pretende fazer com os recursos que estão no IPO. Quer dizer, além disso que você falou, tem algum outro use of proceeds, né, do nosso IPO? Acho que sim, mas na mesma linha, né? Então, assim, acho que o principal ponto é que a gente quer aplicar isso de uma forma que seja centrada nos clientes. E eu sei que isso pode parecer clichê, mas no final é a verdade, ou pelo menos é a maneira como eu enxergo, né? A gente, para os nossos investidores internacionais, em muitos produtos nossos, principalmente os fundos clássicos de private equity e de infraestrutura, a gente tem um market share bastante relevante dos fluxos que vêm do exterior para o Brasil para investir nessas categorias de investimento, e nós somos um relacionamento único para esses investidores. Então, de certa maneira, a gente deveria, né, como um portal de alternativos, eles nos descrevem como um portal para investimentos alternativos na América Latina. Eles investem com a gente em private equity e infraestrutura. Tem uma série de outras categorias de investimento, de investimentos alternativos, às quais a gente gostaria de dar acesso para eles. Isso tem como corolário, né, um outro lado da moeda, que isso é benéfico também para o investidor brasileiro, na medida que a gente agrega estratégias incrementais. Então, quando eu falo em investir em novos produtos, isso quer dizer investir o nosso dinheiro em produtos orgânicos, isso quer dizer contratar times para oferecer novos produtos, isso pode querer dizer, inclusive, aquisições que venham a enriquecer, digamos assim, o ecossistema de produtos do Pátria. Então, acho que essa é a resposta. E Ju, você indo para a próxima página, acho que o que isso quer dizer, né, na prática? Quer dizer que a gente quer fazer mais do que a gente fez nos últimos 20 anos, né, daqui para 20 anos para trás, olhando agora daqui para 20 anos para frente, a gente quer fazer mais. Então, nos últimos 20 anos, que vocês veem aqui na página de uma maneira não, assim, sem entrar tanto em detalhes, né,
é basicamente o que a gente ofereceu para investidores brasileiros ao longo dos últimos 20 anos. Né? Então, tem aí 2 dezenas de produtos. Eu sei que vários dos investidores, principalmente pessoas físicas, quem está aqui nesse movimento aqui do financial deepening, né, da educação financeira, dos agentes autônomos, não necessariamente teve acesso a isso, mas foram produtos que a gente ofereceu para investidores institucionais, né, que estavam olhando investimentos alternativos já há 2 décadas atrás, para family offices e private banks, que também estavam aí começando a investir em alternativos. E eu acho que essa tabela é bem ilustrativa, né? Quem investiu conosco, quem nos tratou como um portal para alternativos, investiu um pouquinho, ao longo de 20 anos, sempre um pouquinho nos nossos fundos, né? Teve um retorno bastante interessante, né? Isso aqui é ponderado pelo tamanho de cada fundo, o tamanho de cada oportunidade. Se você sempre fosse lá, um fundo de 200 milhões, você colocou 1 milhão, um fundo de 300 milhões, você colocou 3 milhões, e assim por diante, né? O retorno no final de 20 anos teria sido 19,8% de taxa interna de retorno líquida, né? Contra o IPCA de 5,4%, contra um CDI de 8,5%. E qual que é o ponto aqui? Acho que tem 2 pontos, né? O primeiro ponto é a gente teve ao diversificar conosco, você perde conosco, que, né, com o kimono aberto aqui, né, com transparência. A gente perdeu dinheiro, a gente errou, né? Aliás, quando a gente erra, aparece no jornal. Quando a gente acerta, porque a gente não gosta de fazer propaganda, etc., não sai tanto. Mas a gente, por causa da nossa estratégia, né, de setor resiliente, associação com o empreendedor, criação de valor operacional e principalmente desembolso muito gradual do capital, quando a gente erra, a gente desembolsou relativamente pouco. Quando a gente acerta, a gente continua desembolsando. Está aí o caso de DASA, o caso de Anhanguera, o caso de Smart Fit, o caso de Hidrovias, né? O caso das empresas de pipe aqui, o caso clássico, né, que a gente fala tanto, Locamérica, Unidas. Então, essa página aqui é para dizer o seguinte, pessoal, a gente está comprometido em fazer mais e melhor do que isso para os próximos 20 anos, com um comprometimento particular, incremental aqui no Brasil. Então, a gente vai continuar oferecendo os nossos produtos com mais afinco aqui, inclusive os nossos produtos mais tradicionais, né? Então, acho que essas 2 páginas mostram o seguinte, né? Então, a gente acerta e a gente erra, os nossos retornos, mesmo incluindo os nossos erros, foram de quase que 20% ao longo de 20 anos, né? O que é muito forte contra o IPCA e contra o CDI, e mesmo contra a Bolsa. E a gente vai passar a oferecer com mais afinco, inclusive, as nossas estratégias também mais tradicionais, que é as que estão aqui nessa página, né? A área de Private Equity, a área de infraestrutura, tem os retornos aqui combinados entre 21,8% e 31%. Se você colocou 100 mil reais em todos os nossos fundos de infraestrutura e de Private Equity e com investimentos, você teve 31% de retorno. Se você foi crescendo esse cheque à medida que a gente foi crescendo, você teve um retorno de 21,8%. E como eu falei aqui, também é verdade nessa estratégia, tanto da seleção setorial, abordagem de criação de valor, mas principalmente esse desembolso gradual de capital, leva a um índice de sucesso muito alto. 71% dos reais que a gente desembolsou retornaram mais de 2 vezes o capital investido, e a gente perdeu dinheiro, a gente retornou menos de 1 vez o capital investido em apenas 7% do capital desembolsado nessas estratégias de private equity e de infraestrutura. Então, acho que, agora, falando um pouco do PIPE, né, o PIPE está absolutamente ligado a essa filosofia, essa vontade que eu falei aqui, que está reforçada após a IPO, de oferecer acesso a produtos alternativos para o investidor brasileiro e de fazer isso da melhor maneira possível, ou seja, buscando replicar os níveis de retorno dos nossos melhores produtos, sem tirar nem pôr, enquanto cientes aqui do momento de desenvolvimento do interesse do brasileiro em alternativos, tentando criar essas opções com alguma liquidez, né? Então, o Pátria Pipe, ele é exatamente isso, é a estratégia de Private Equity aplicada ao universo de ações listadas, de modo que a gente consiga ter liquidez para o investidor, né? Você não investe num fundo o qual vai retornar o capital ao longo de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, você tem a opção anual de liquidez, como vocês sabem, e a gente pode falar mais disso daqui a pouco. Então, como consequência, né, o que a gente fez? Indo para a próxima página, a gente conseguiu entregar 32% de retorno anualizado desde 2014, né? Comparado com o Ibovespa de 13, com o CDI de 10, traduzindo para termos nominais, né? Quem investiu 100 mil reais no começo do PIPE tem hoje 642 mil reais, que é quase que 3 vezes mais aí do que se tivessem acompanhado o Ibovespa ou acompanhado o CDI. Então, acho que retornos muito, muito interessantes que foram conquistados
como eu falei, aplicando a estratégia de private equity às empresas listadas, né, que é o que a gente vê na próxima página. A gente, basicamente, o que a gente faz? A gente olha com afinco e acompanha setores muito resilientes, que sejam descorrelacionados com o macro, com o PIB, com a situação política, no longo prazo. A gente busca, parte super importante assim, da nossa estratégia, a gente busca achar o empreendedor, os executivos, os acionistas corretos. Não adianta ter um setor bacana e a gente não achar o sócio correto. Então, quando a gente acha o sócio correto, então a gente propõe para esse sócio uma parceria, onde a gente possa, e essa é a vocação do Pátria, a gente gosta de participar do dia a dia, de opinar nos projetos de criação de valor. Obviamente que a gente pode fazer isso mais ou menos, no ambiente de empresa fechada a gente pode fazer isso mais, no ambiente de empresa listada isso pode variar, mas a gente quer atuar no dia a dia, né? Seja no conselho, seja no comitês, seja até mandando gente do Pátria para ajudar no dia a dia. E a gente faz isso sempre com uma visão de controle de risco, né? Então, o setor resiliente tem a ver com reduzir risco. A parceria com o empreendedor significa, assim, parcerar com quem está acostumado a fazer no dia a dia. Criar valor operacional quer dizer depender menos das flutuações macroeconômicas. Atuar no dia a dia é reduzir risco de execução. E, obviamente, que buscar situações de preços, digamos assim, assimétricos, né, preços descontados, também faz parte disso. Então, acho que é isso que a gente aplicou para o sucesso da estratégia até agora. E eu passo agora a palavra para o Flávio para contar um pouco como é que está os números, como é que são os números mais recentes do portfólio, no contexto da estratégia e também das companhias investidas no portfólio. Obrigado, Zé. Muito obrigado a todos pela presença aqui no nosso Dia do Investidor, no nosso webinar. Uma ótima introdução aqui à nossa estratégia e eu vou passar um pouquinho a discutir os resultados e aprofundar um pouquinho mais do que é a estratégia, né? Como o Zé bem colocou, a gente busca investir em setores resilientes, com alto potencial de crescimento, e usar essa experiência de desenvolvimento de negócios aí de mais de 20 anos, investindo em private equity, infraestrutura, em companhias abertas. A gente tem algumas vantagens de fazer isso em companhias de capital aberto. No mercado de companhias listadas, o preço varia muito mais do que o valor. Então, a gente muitas vezes consegue comprar ativos de altíssima qualidade, e a gente vai conversar daqui a pouco com o CEO de duas dessas companhias, que a gente vê como um dos maiores potenciais do nosso portfólio, em vários projetos de longo prazo, muitas vezes a valores muito abaixo do que uma companhia privada seria negociada pelo controle. E como a gente está falando de companhias com uma governança muito superior a companhias de capital fechado, com proteções significativas ao minoritário, a gente tendo uma posição relevante e influente nessas companhias, participando de conselhos, participando de comitês, ajudando essas companhias a criar valor, a gente se sente confortável em ser um acionista minoritário relevante, em vez de ter o controle dessas companhias. Isso também, pelo fato de serem companhias líquidas, negociadas diariamente na Bolsa, nos dá o conforto da liquidez, e a gente pode oferecer um produto que tem uma liquidez muito melhor do que um fundo de private equity, sem perder essa abordagem de private equity. A gente não investe olhando 1 ano, olhando 2 anos, a gente investe olhando 5 anos ou mais. E até outra vantagem que a gente tem, o fundo de private equity tem prazo para acabar. Ele acaba em 10 anos, acaba em 12 anos. Muitas vezes você tem uma companhia que tem a capacidade de criar valor por décadas. Vamos olhar uma Apple da vida, um Google e outras companhias que estão aí há 15, 20 anos criando valor para os seus acionistas, e como o private equity, a gente teria a obrigação de vendê-la e retornar o capital. No caso do PIPE, a gente tem um capital de longo prazo, uma liquidez existente, anual para o investidor, mas a gente pode se dar o luxo, por assim dizer, de acompanhar esses empreendedores como sócios, pensando muitas vezes em 10, 15 anos e continuar com essas companhias ao longo de todo um ciclo de crescimento de longo prazo. E esse realmente é o nosso objetivo, encontrar aquelas companhias que a gente possa acompanhar, ficar junto, ajudar a criar valor, ajudar a reinventar estratégias, a expandir estratégias vencedoras, consolidar setores e compor capital no nosso objetivo target de pelo menos 20% ao ano por muito mais do que 3, 4, 5 anos. Então, isso é o que a gente busca fazer aqui no PIPE. Eu diria que é quase que um private equity plus, né? Assim, por essas vantagens que as companhias abertas nos permitem em termos de liquidez e de posicionamento, sem ter um prazo para terminar. Então, falando um pouquinho do alinhamento, né, que a gente tem. Como o Zé bem colocou, a gente tem 30% do capital do Pátria investido hoje, dos sócios e funcionários aqui do Pátria.
Então, de cerca de 1,5 bilhão que a gente gere hoje, praticamente 470 milhões, algo assim, é capital nosso investido exatamente nas mesmas condições que nossos investidores, que nossos sócios aqui cotistas. A gente está muito comprometido com a estratégia, muito alinhado com os investidores e olhando o longo prazo nessa criação de valor. O nosso portfólio é construído de uma forma relativamente concentrada. Em geral, a gente tem cerca de 10 companhias em cada fundo de private equity, cada ciclo de private equity aqui do Pátria. Não é muito diferente aqui no PIPE. A gente tem hoje 8 companhias no portfólio, o nosso objetivo é ter 8 a 10 companhias no portfólio, e elas, como o Zé bem colocou, a gente começa sempre com um investimento pequeno, que a gente chama de investimento satélite, e esse investimento vai sendo... nós alocamos capital de forma paulatina, conforme a gente ganha convicção naquela tese, a gente se insere na governança da companhia, ganha conforto, os planos de longo prazo estão alinhados conosco e nos dá o conforto de cada vez alocar mais capital para aquelas teses que a gente entende que ganharam tração e têm uma capacidade de gerar muito valor. Então, nossos investimentos mais longos tem um retorno bastante interessante, né? A Unidas está com a gente no portfólio desde 2014, um retorno da ordem de 80% ao ano. A gente teve uma atuação muito intensa na Unidas, junto com o Luiz Fernando, o Sérgio, os fundadores da companhia, lá na época da Locamérica. Participamos de vários projetos internos de melhorias operacionais da companhia, projetos estratégicos, uma consolidação. Foram mais de 8 aquisições e fusões dentro desses 6 anos e meio, quase 7 anos de envolvimento com a companhia, e continua sendo o investimento mais relevante do nosso portfólio. A gente chegou a ter 25% da companhia, então isso ilustra um pouco da nossa estratégia de private equity em companhias abertas. A Tenda também, desde que ela abriu capital, a gente é um acionista relevante na companhia, hoje somos o maior acionista da empresa, participamos ativamente do conselho, junto com outros fundos, e buscando uma corporation, assim como a CVC, e a gente busca também está muito envolvido nos negócios. Então, esse é o nosso, que a gente chama de investimento core, aquele investimento onde a gente está envolvido no conselho, onde a gente tem uma participação ativa nos processos de geração de valor, de planejamento da companhia, e muitas vezes ajudando a companhia a recrutar a gente, a implementar esses planos de longo prazo, de forma a entregar esse resultado que a gente busca para o nosso fundo. O nosso curto prazo aqui um pouquinho, né? A gente gosta sempre de falar do longo prazo, das estratégias de longo prazo, mas o longo prazo é uma série de curto prazos compostos, né? Então a gente tem um horizonte longo, mas a gente tem que buscar também entregar uma evolução de resultados positivos ao longo do tempo que seja o mínimo possível correlacionada com o PIB, com as variações aí de mercado e de economia brasileira. Felizmente, foi um começo de ano muito bom para a gente. A grande maioria das companhias do portfólio vem crescendo, algumas ainda estão afetadas pela pandemia, mas já estão demonstrando uma tremenda resiliência, evoluções operacionais, como a própria CVC, que mesmo com uma receita menor no primeiro trimestre desse ano, lembrando que em março do ano passado foi o início, né, da pandemia, então já tem algum efeito, mas pouco. Esse ano a gente já teve o auge da pandemia, aí, foi em abril do ano passado, maio do ano passado, mas ainda estamos muito aquém do potencial da companhia. E mesmo assim, a empresa vem evoluindo positivamente em várias iniciativas internas, e o Leonel vai contar bastante para a gente aqui quais são os projetos de longo prazo da companhia. Então, em geral, resultados muito positivos, um crescimento muito forte da maioria das companhias do portfólio, crescimento de lucros muito relevantes aí nesse primeiro trimestre, e a gente está muito confortável e muito positivo com as oportunidades que a gente vê em cada uma das empresas do portfólio de criar um valor enorme nos próximos 3 a 5 anos, olhando para frente aqui com a nossa retomada, com a saída, né, no início da saída da pandemia, com a evolução positiva da vacinação no Brasil, da queda dos casos, e a gente acredita que as companhias estão muito bem posicionadas para isso. Nosso resultado de longo prazo é muito consistente, né? A gente busca um retorno de 20% em média ao ano. Obviamente que isso não é um CDI, a gente não vai dar 20% todo ano, tem anos que dá muito mais, tem anos que dá muito menos, mas mesmo durante as crises que a gente passou, e foram 2 agudas, né? A gente teve uma crise muito forte em 2015 a 2017, depois do impeachment da Dilma,
a gente conseguiu ter resultados positivos e crescer as companhias do portfólio naquela época. Agora, recentemente, uma crise muito aguda e curta, né, relativamente curta durante a pandemia, a gente também conseguiu entregar bons resultados durante a pandemia, e vem compondo capital aí da ordem de 34 ao ano nos últimos 3 anos, 44 nos 5 anos, quer dizer, quanto mais longe, quanto mais dilatado o horizonte de investimento, mais a gente se aproxima do nosso objetivo, que é criar valor de longo prazo. E fazendo isso de uma maneira muito descorrelacionada, né? Nossas companhias não seguem o índice, a gente não busca seguir o índice, pelo contrário, a gente quer estar o mais distante possível da volatilidade diária e mensal do índice, buscando companhias que componham o capital ao longo do tempo, independente do cenário econômico, independente das questões políticas e dos riscos que o mercado apresenta. E é isso que a gente vem buscando entregar. Olhando o longo prazo, até em comparação com outros fundos, com peers nossos do mercado, a gente pode aqui comparar, nesse caso, com fundos de ações, embora a estratégia deles não seja uma estratégia de private equity, né? A gente tem frequentemente comparado com eles, é uma estratégia muito diferente de focar no longo prazo. E quando a gente olha o longo prazo, a gente está aí no topo dos 10% melhores fundos do mercado, até em 5 anos, e desde que o fundo começou, entre os 453 fundos que têm carteira que não seja de um ativo só e que sejam abertos para investidores, nós estamos entre os 2 melhores fundos do mercado. Então, esse é um testamento aí de que, conforme se dilata o prazo de investimento, a gente se aproxima cada vez mais do nosso objetivo de retorno, de ter retornos superiores, obviamente, à média dos fundos do mercado, superiores aos índices de ações do mercado. No curto prazo, particularmente desde novembro, a gente tem visto um movimento muito relevante no mercado, que começa a arrefecer nas últimas semanas, que é o reflation trade. O mundo entrou numa onda, de uma certa forma, inflacionária, tanto Brasil, Estados Unidos e outros países do mundo, a própria dinâmica de saída da crise, de certa disrupção nas cadeias de suprimentos de vários setores, e um boom tremendo em commodities, um efeito muito importante que afetou setores cíclicos de forma muito positiva. Então, a partir de meados de novembro, a gente está até comparando aqui de novembro para cá, porque foi quando esse movimento começou, o IMAT, por exemplo, que é o Índice de Materiais Básicos do Bovespa, que representa commodities, isso representa cerca de 1/3, um pouco mais de 1/3 de Bovespa, teve um resultado anualizado da ordem de mais de 100%. A gente não investe para o curto prazo, a gente não tenta capturar esses ciclos, não é a nossa capacidade nem expertise, a gente quer retornos consistentes de longo prazo. Nesse período, a gente compôs capital a 36%, que é bem acima do nosso objetivo de retorno absoluto de 20%. Mas a gente não tem exposição a Bovespa, a ativos de Bovespa, a grande maioria deles, não tem exposição a commodities, não vai ter. Então, no curto prazo, muitas vezes, nosso retorno diverge dos índices, diverge de certos setores específicos do portfólio. Antes desses resultados de novembro para cá, a gente teve 15 de 17 trimestres anteriores superando os índices. Uma parte importante porque as empresas do portfólio foram muito bem, outra parte importante porque as commodities também não foram bem. Então, esses ciclos de commodities, ciclos de outros ativos mais ligados ao ciclo econômico, são agudos para cima, são agudos para baixo, e a gente busca evitar isso, não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é companhias que cresçam consistentemente, entreguem retornos que sejam bem consistentes e descorrelacionados com o mercado. A gente vai mostrar isso um pouco em alguns gráficos aqui para frente, né? Olhando 3 anos, olhando 5 anos, esses são todos os períodos de 5 anos que o fundo teve desde que ele se iniciou, né? O primeiro período de 5 anos terminou em outubro de 2019. E de lá para cá, todos os períodos de 5 anos tiveram retornos entre 30% e 45%, 47% ao ano para o investidor, de uma forma muito consistente. Mesmo em 3 anos, a gente sempre teve retornos da ordem de 20% a 70%, quer dizer, quanto mais curto o período de tempo, mais varia esses retornos, e ao longo do tempo eles convergem para o retorno que a gente busca operacionalmente nas companhias. É o que tem acontecido, e a gente trabalha para que aconteça nos próximos 5, 10, 15 anos nas companhias que a gente tem no nosso portfólio hoje. Cada uma das empresas que a gente tem hoje no portfólio, a gente enxerga oportunidades de criação de valor, de crescimento, de consolidação, que nos permitem entender
no nosso julgamento e atuando junto com sócios e com empreendedores, com executivos e com outros acionistas dessas companhias, uma capacidade de entregar retornos superiores ao mínimo que a gente requer de maneira operacional. Independente se o mercado vai subir ou cair, ao longo de 5 anos a gente busca esses retornos e espera que a gente consiga, junto com esses sócios, entregar esses retornos no longo prazo. Outro fator muito interessante é essa simetria de retornos, né? A gente tem, em geral, e esse gráfico é interessante porque ele mostra um ranking aqui em azul claro dos retornos de Bovespa do mínimo para o máximo. E vocês veem os retornos em azul escuro, são os retornos mensais do fundo, brutos, né, comparando laranja com laranja aqui. E a gente tem muito pouca correlação. Em momentos que o Bovespa cai, ou em momentos que o Bovespa sobe, em geral a gente não segue o índice de perto. Então, acho que o que mais salta aos olhos aqui é que quando o Bovespa não vai a lugar nenhum, nada de lado, a gente tem conseguido compor capital da ordem de 4% ao mês, contra 1% ao mês em mercados mais estáveis. E a gente tem conseguido superar o índice quando ele sobe e cair menos quando ele cai. Então, essa simetria de retorno é muito interessante porque permite uma descorrelação, compor o portfólio dos nossos investidores de uma maneira pouco correlacionada com outros fundos, com outros ativos e com índices, inclusive. E, por último, eu gostaria de terminar aqui mostrando isso de uma forma até mais interessante de se ver, que é quando você expande o resultado mínimo e máximo, comparando, por exemplo, com o Bovespa. No curtíssimo prazo, aí, no período de 1 ano, nosso retorno tem variado entre menos 13 e mais 184. Quer dizer, dependendo de quando você entrou, de quando você saiu, você pode ter retornos muito altos ou relativamente baixos, até de perdas de 13%. Ainda assim, isso é muito melhor do que o Ibovespa, que teve retornos máximos de 76% e mínimos de 33%. Então, uma simetria muito positiva aqui para a nossa forma de investir, para a nossa maneira de criar valor. Mas isso não quer dizer muita coisa. A gente está falando aqui de períodos de 1 ano que são muito randômicos, que vão ter momentos de auto-performance, momentos de under-performance, e que isso, ao longo do tempo, quando a gente passa para 3 anos, isso vai se tornando cada vez mais claro, né? O Bovespa, em 3 anos, não teve perdas anualizadas. E teve um ganho de até 37%, dependendo do período. Nós conseguimos trabalhar com retornos ao longo desses 3 anos, desses períodos de 3 anos, acima do nosso objetivo de 20% ao ano, e com retorno máximo nesse período de 83%. Quando a gente vai para 5, isso vai para 35% a 57% ao ano de retorno para o PAI. Isso é retorno líquido já para o investidor. Enquanto que o Bovespa tem trabalhado entre 4% e 27%, quer dizer, o melhor retorno de 5 anos, nesses últimos 7 anos de Bovespa, é pior do que o nosso pior retorno de 5 anos, que foi 35% ao ano. Então, o que eu queria deixar aqui para terminar essa conversa, a gente entrar um pouco responder um pouco as perguntas de vocês, é que o PIPE é um fundo de private equity, ele investe no longo prazo. Não julguem, não invistam pensando em 1 ano, pensando em 1 ano e meio, 2 anos. Pensem no Patria como um fundo de participações em companhias abertas que está investido para criar valor no longo prazo, e os números e a própria dinâmica dessas companhias têm mostrado que as estratégias que a gente trabalha junto com os nossos sócios têm tido uma capacidade incrível de gerar esse tipo de retorno que a gente está buscando, retornos típicos de private equity, investindo com um horizonte longo, que é o que a gente vai discutir aqui agora no painel, com 2 dos nossos CEOs das empresas investidas, o Leonel e o Rodrigo, CEOs respectivamente da CVC e da Tenda, que vão trazer um pouquinho aqui para a gente do que eles estão vendo no longo prazo nas 2 companhias, quais são os projetos, qual o propósito dessas companhias, como é que é o alinhamento de governança que a gente trabalha para entregar isso, e vários outros tópicos aqui no bate-papo bem interessante. Mas antes de chamá-los aqui, eu vou responder aqui algumas perguntas de vocês sobre o fundo e sobre... Já filtrando aqui para você, acho que as 2 perguntas aqui que eu acho que vale a pena a gente comentar agora, tem 1 ou 2 comentários sobre cadastro aqui de mailing, que acho que a nossa RI, Juliana Renault, vai endereçar aqui com a área de tecnologia, mas acho que perguntas pertinentes. Uma sobre capacity, sobre se a gente vislumbra digamos assim, o preenchimento total do capacity e daí a abertura de um segundo fundo com essa estratégia, então acho que dá para endereçar facilmente. E um outro comentário sobre como é que a gente prepara a execução do fundo, as alocações do fundo, será que a gente faz caixa em preparação para eleições? Acho que é um tema interessante para você ilustrar como é que a gente pensa. Muito boas perguntas. O capacity nosso é uma função das oportunidades, sempre.
a gente quer ser o acionista muito relevante das companhias. Isso nos permite ter posições, aí, investimentos de 10, 15, 20% do capital dessas empresas. Nossa estrutura de passivo, né, a nossa estrutura de liquidez do fundo, está estruturada para termos quase que um capital permanente, né? Não só o capital dos sócios, que é um capital comprometido a longo prazo, mas os investidores que investem com a gente também têm essa visão de longo prazo. E a liquidez do fundo, apesar de muito melhor que o fundo de private equity, ela permite também ter essa visão. Então, enquanto a gente tiver oportunidades de aumentar os nossos investimentos nas nossas companhias, que a gente acredita, e a gente puder ter algumas outras oportunidades de adicionar novos investimentos, o fundo tem capacidade ainda para crescer. Hoje a gente estima que o fundo tem uma capacidade de investir cerca de 3 a 3 bilhões e meio de reais nas companhias do portfólio e algumas outras ideias que a gente tem, ou empresas que ainda são satélites, que podem crescer ao longo do tempo. Mas isso é avaliado caso a caso. Se tiver algum momento em que a gente não vê mais possibilidade de crescer nessas companhias ou em novas ideias, a gente segura o capacete do fundo, fecharia ele temporariamente e poderia voltar a abrir o fundo se houver uma nova oportunidade de investimento ou se nas próprias companhias do portfólio isso ocorrer. Sobre outras estratégias, hoje o PIPE é a nossa única estratégia de ações. A gente vê a oportunidade de replicar essa tese de envolvimento, de criação de valor, em outros tipos de estratégias potenciais. A gente estuda isso sempre. Tem alguns projetos nesse sentido que não são ainda, não estão ainda finalizados, mas a gente vê uma possibilidade de investir, por exemplo, em companhias, em setores que a gente tenha muito conhecimento. O importante é que a gente tenha e se sinta à vontade em setores que a gente possa agregar um valor para as companhias e possa investir com uma visão de longo prazo. Então, por exemplo, a infraestrutura é um setor que a gente tem muito conhecimento. A gente poderia, eventualmente, ter um pipe que focasse em projetos de infraestrutura. Não é objetivo de retorno que a gente tem aqui no pipe, de dar 20% ou mais de retorno ao ano, porque ativos de infraestrutura são menos voláteis, são mais... tem um perfil até quase que de uma renda fixa, por assim dizer, então tem retornos esperados menores, mas com muito menos risco. Então, a gente estuda a possibilidade de aplicar essa estratégia também em companhias listadas nesse setor. E pode vir oportunidades interessantes aí pela frente. Mas é sempre possível. Surgiu uma pergunta aqui que acho que deixa eu emendar aqui na sua resposta. Também tem a possibilidade, assim, tem uma pergunta aqui sobre a possibilidade de criar um veículo para previdenciário, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente vem aqui estudando com carinho e em breve, posso aqui adiantar, não vou falar para ninguém, né? Mas a gente está pensando sim, em lançar uma versão do PIPE nessa modalidade previdenciária. Obrigado pela pergunta. E uma outra pergunta aqui que eu feita para você sobre se o PIPE não pode cair na armadilha, né? Querendo replicar a estratégia do Private Equity, cair numa armadilha de não vender a empresas, né? Porque o Private Equity, como ele tem um fundo tipicamente de 10 anos, ele em algum momento ele tem a obrigação ali de vender a empresa e distribuir os recursos. Se não seria uma armadilha você não ter esse compromisso de saída obrigatória da tese. O que você diria para essa hipótese? Toda tese tem dois lados, né? São as duas faces da mesma moeda. Existe um risco da armadilha. Você se apaixonar pela companhia, a companhia cumprir o seu ciclo de crescimento, se tornar uma companhia mais estável e você ficar preso ou se sentir compromissado com aquele negócio, mesmo ele perdendo essa capacidade de crescer, né? Um negócio que matura. A gente está sempre preocupado com isso e olhando. Cada trimestre, a gente reavalia nossas companhias como se a gente estivesse reinvestindo nelas, olhando um horizonte de 5 anos. Tá? Isso não quer dizer que a gente vá mexer no portfólio a cada 3 meses. Pelo contrário, nossos ciclos têm sido muito longos. As companhias que continuam apresentando oportunidades de crescimento nos seus setores e onde a gente possa, junto com nossos sócios e empreendedores, reinventar a própria companhia, encontrar novas oportunidades de investimento que tenham retorno sobre o capital acima dos nossos objetivos, a gente quer ficar eternamente. O nosso sonho realmente é encontrar uma companhia que a gente possa investir por 15, 20, 25 anos, compondo capital a 25% ao ano. Esse é o mundo ideal. Uma companhia dessa, sim, a gente quer ficar na armadilha para sempre. Agora, a gente tem que estar muito claro que companhias e negócios podem ter ciclos. Tem empresas que dominam tanto seus setores
que já não têm a oportunidade de crescer pelo próprio tamanho que elas tomam. Tem outros setores que têm fatores demográficos ou conjunturais de médio e longo prazo que permitam um crescimento acelerado, mas depois maturam com o tempo. O fato é que boas companhias, muito bem geridas, têm capacidade de estender o seu crescimento e a geração de valor por períodos muito maiores do que 5 a 10 anos. E é isso que a gente está buscando encontrar aqui. Essas companhias que possam, ao longo desse tempo, entregar esse resultado e continuar se reinvestindo capital de longo prazo a retornos muito interessantes. Esse é o principal objetivo que a gente busca. Legal, Flávio. Acho que para terminar aqui, a gente já está até um pouquinho atrasado, eu queria chamar o Leonel e o Rodrigo em breve. A última questão das eleições e proteção. Tá? Em geral, a gente não faz proteções ou não busca fazer caixa pensando em questões políticas ou econômicas. Tá? A gente busca que as nossas empresas sejam resilientes, que o nosso portfólio em si seja resiliente a diversos cenários possíveis. Independente de quem ganha a eleição, a gente busca se isolar o máximo possível pela escolha das companhias e pela gestão das companhias desses riscos. Muitas vezes a gente tem posições de caixa no fundo, e essas caixas às vezes duram até um pouco mais. A gente já chegou a passar meses com 20%, 25% do fundo em caixa, simplesmente porque a gente vendeu parte de um investimento que tinha atingido seu objetivo de retorno, ou porque se tornou muito grande no portfólio e o retorno esperado já não condizia com aquele tamanho de alocação de capital, e a gente não tem pressa para investir. Mas fazer market timing em si não é o nosso feitio. A gente faz isso dentro das companhias, buscando que as companhias estejam preparadas para cenários os mais variados possíveis. Esse é o nosso principal trabalho aqui no fundo e dentro das companhias investidas. Obrigado, Flávio. Eu acho que com isso a gente encerra essa etapa aqui de Q&A. Depois, no final, a gente vai ter mais um tempinho. Mas eu acho que seria legal agora convidar o Rodrigo e o Leonel, CEOs da Tenda e da CVC, para se juntarem a nós para esse bate-papo. Acho que a ideia aqui do bate-papo, para reforçar, não é discutir questões de curto prazo e sim, de uma certa forma, até ilustrar como é que nós aqui do Pátria pensamos sobre essas empresas e também demonstrar por que a gente gosta tanto dessas empresas. Né? Um papo que a gente vai aqui, a gente elencou algumas temáticas para abordar com o Leonel e com o Rodrigo, mas que a gente vai deixar o papo fluir, partindo de um primeiro tema que é super ilustrativo de como é que a gente pensa nos nossos investimentos, que é propósito, né, Fábio? Exatamente. Acho que a primeira coisa que a gente olha em qualquer setor, em qualquer companhia que a gente investe, é qual o propósito dessa companhia. O que ela traz de valor para os seus clientes, para a sociedade, o que ela quer ser como um provedor de um serviço ou um produto, qual o sonho que ela quer realizar. E acho que a CVC e a Tenda ilustram isso de uma forma incrível, né? A Tenda é a empresa da primeira casa própria. Ela foca numa faixa de renda no Brasil muito inassistida e num programa de muito sucesso, que é o Casa Verde e Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida. E o propósito da Tenda tem sido realizar o sonho de primeira moradia de muitas famílias menos favorecidas do Brasil. A CVC também tem um propósito aspiracional incrível, né? Prover aquela experiência inesquecível de viagem, é uma coisa aspiracional. Então, são duas coisas muito bacanas que a gente quer começar a discutir aqui com o Leonel e com o Rodrigo. Então, primeiro eu queria agradecer aqui a presença do Leonel e do Rodrigo, muito gentis vocês estarem com a gente aqui no nosso Dia do Investidor e trazer para os nossos investidores aqui, para outros que participam aqui do call, uma perspectiva de longo prazo das empresas que vocês lideram com muita maestria, junto com o nosso conselho, né, com nossos acionistas. Então, muito obrigado pela presença de vocês. O Leonel é o nosso querido aqui CEO da CVC, a CVC já com a marca nova, com a identidade visual nova. O Rodrigo lidera a Tenda também, lá desde 2012. Vários projetos interessantes de investimento de longo prazo que ele vai compartilhar aqui com a gente. Então, muito obrigado. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, do propósito e do sonho de cada uma das duas companhias, né, da CVC e da Tenda aqui para esse pessoal. Vamos lá, Leonel, conta um pouquinho aqui do que você está vendo. Começa comigo. Primeiro, bom dia a todos. Muito obrigado, Flávio e José. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. Acho que
quem me conhece sabe que eu trabalhei a maior parte da minha vida no mercado financeiro, resolvendo problema de cliente, ou seja, com financiamentos de cartões de crédito ou com a financeira, no caso a Losango, que era na época a maior do Brasil. E eu acho que aqui eu estou realizando um sonho mesmo, porque agora eu estou vendendo um produto muito, muito prazeroso. Estou vendendo prazer, estou vendendo realização. Isso é muito melhor do que vender empréstimo, ainda mais no Brasil, que você tem, de fato, juros muito altos e uma diferença social muito grande, né? Portanto, olhando aqui hoje, é muito mais fácil falar de propósito, de futuro. Nosso propósito é aproximar as pessoas, porque quando a gente olha para a viagem, por mais prazeroso que seja, o principal ponto é que é sempre um contato social, né? É muito raro aquela história do mochileiro que sai sozinho, mas mesmo quando ele sai sozinho, ele nunca fica sozinho, e a principal intenção quando você pesquisa essas pessoas é sempre assim, conhecer culturas e pessoas diferentes. Portanto, a CVC é uma empresa viabilizadora de aproximação. A gente começa por aí porque nosso principal mote aqui é transformar uma empresa de turismo em uma empresa de turista. Vamos falar sobre isso provavelmente um pouco. Talvez valha a pena, a gente está num momento muito especial de mudança, talvez valha a pena passar um vídeo que mostra um pouco sobre isso, principalmente como a gente está se posicionando com a nova marca agora, com o novo propósito. Vamos compartilhar aqui, então. Existimos para que suas viagens sejam inesquecíveis e deixem só boas memórias. Como a infância passada na praia com a família toda reunida. Como o frio na barriga da sua primeira montanha-russa. Como a primeira vez que você entrou sozinho num avião. Como a lua de mel que marcou o início de uma vida juntos. Como quando você voltou a ser criança nas férias dos filhos. Ou como a primeira viagem a dois depois que as crianças cresceram. Nós, da CVC, ajudamos a criar histórias como essas e te levamos pelo Brasil e pelo mundo com responsabilidade social e ambiental. Cuidamos das pessoas e preservamos os destinos para que as próximas gerações também possam viver experiências incríveis. Únicos para cada pessoa. Por isso, fazemos do seu jeito. Planejamento, roteiro, reservas e pagamento. E damos até dicas personalizadas para você aproveitar o destino ao máximo. Estamos presentes em todos os canais para facilitar a sua vida. E cuidamos de todos os detalhes para que você possa curtir com tranquilidade e confiança. Junto com você, levamos o calor brasileiro para todos os cantos do país e para o mundo. E trazemos de volta histórias que serão lembradas para sempre. CVC, para toda viagem, para a vida toda. Muito legal esse vídeo. Muito legal esse vídeo. Muito obrigado. Acho que segue agora o Rodrigo está aqui. É até muito bom também ouvi-lo. Obrigado. Permaneço à disposição. Vamos lá. Rodrigo, conta um pouquinho aqui do sonho da tenda. O que a gente faz, como é que é a realização dos sonhos dos nossos clientes. Bom, antes de mais nada, super obrigado pelo convite, Flávio. Prazer, Zé, não te conhecia. Prazer, Leonel, também não te conhecia. O propósito da tenda é desafiar o impossível. Como a gente elabora o propósito, é desafiar o impossível para você conquistar o seu lugar no mundo. A empresa, ela se predispõe a criar soluções inovadoras para oferecer uma moradia inimaginável para os nossos clientes. Eu estava vendo um pouco o trabalho do Leonel aqui, e uma palavra que é muito vinculada à CVC é inesquecível, né? Que é a volta das viagens, que ele quer deixar uma lembrança inesquecível. A gente quer realizar um sonho inimaginável. A tenda, ela é a empresa hoje que atua no menor extrato de renda.
nosso cliente, ele tem, em média, uma renda familiar entre as duas pessoas do casal abaixo de R$ 2.500. Então, é uma renda, se você pensar, quem são as pessoas que vocês conhecem que têm uma renda familiar abaixo de R$ 2.500, de fato, são pessoas bastante desassistidas. E a maior dificuldade que a gente tem é conscientizar o nosso potencial cliente que ele pode comprar um imóvel, porque para ele isso é algo inimaginável. Então, a gente quer ser essa empresa que realiza o sonho inimaginável. A gente, ano passado, vendeu, em 2020, 18 mil unidades, 18 mil apartamentos, e a gente acredita que o nosso potencial pleno do nosso modelo de negócio atual são 30 mil unidades. A gente atua hoje nas maiores regiões metropolitanas do Brasil, e existem 13 regiões metropolitanas que seriam mercados-alvo para a Tenda hoje. Quando a gente tenta entender o que a Tenda traz de novo, qual que é o nosso diferencial competitivo, a gente acredita que é o que a gente chama de abordagem industrial, que é transformar a obra em uma fábrica, e com isso ganhar uma produtividade que é totalmente não trivial na construção civil. Você perguntou, Flávio, qual que é talvez o nosso grande projeto estratégico, e a grande aposta estratégica que a gente tem feito agora é uma empresa chamada Alea, que é uma empresa de off-site construction, ou seja, construir as casas fora do canteiro e simplesmente montar elas do canteiro, e a lógica foi usar esse diferencial da abordagem industrial para viabilizar um maior segmento de maior potencial na incorporação no Brasil, que são casas. Eu queria... Você tem um videozinho nosso aí, né, Flávio? Acho que era legal mostrar um pouquinho o que é o conceito. Esse vídeo é de um empreendimento específico da Alea, que a gente está em estudo. Como a gente já fez a implantação e a gente foi falar com a prefeitura, a gente fez um vídeo dando uma ideia do que seria o urbanismo, o que seriam as casas. Acho que ele passa bem o conceito do produto. Se você pudesse soltar aí, eu te agradeceria, Flávio. Vamos lá, vou passar um pouquinho mostrar a Alea para a turma aqui. O Rodrigo está mudo, hein? Desculpa. Quando a gente olha a demanda por moradia no Brasil, 70% da demanda hoje é por casas. Mas não existe nenhuma grande incorporadora de casas no Brasil. E esse aparente paradoxo é porque a execução de obra de uma casa é muito mais complexa do que a execução de obra de um prédio. E a gente acredita que, se a gente levar a abordagem industrial ao limite, a gente, de fato, fizer uma fábrica de casas, a gente consegue colocar esse ovo de pé. Esse vídeo da Alea, essas casas, a ideia é que elas seriam vendidas para a família de R$ 2.000 de renda. Então, de fato, é algo impensável, não existe nada próximo dessa oferta hoje no Brasil. E se a gente conseguir colocar esse modelo de negócio de pé, esse é um oceano azul que, no mínimo, pode dobrar o tamanho da companhia, do mercado endereçável da companhia. Então, é muito animador e excitante estar
com um projeto tão ambicioso e tão alinhado com o propósito nosso de desafiar esse impossível aí. Então, acho que é isso. Parece um subúrbio, né, americano, aquelas casas no condomínio. É uma coisa muito bacana isso, realmente. É muito legal. Acho que uma questão muito importante para colocar projetos assim, com a visão de longo prazo, as duas companhias são corporations, elas não têm um acionista controlador, né? São true corporations. Inclusive, a própria movimentação histórica de acionistas dessas companhias evoluiu ao longo do tempo. Como é que vocês veem a governança para conseguir colocar isso de pé? Que tipo de alinhamento que vocês imaginam que uma companhia, uma corporation tem que ter para poder investir pensando em projetos assim de longo prazo? Bom, Rodrigo, você quer começar, Rodrigo? Fique à vontade. Eu sempre vou te dar preferência, Leonel. Pode ir. Eu posso começar, então? Agradeço. Eu acho que a primeira coisa fundamental em qualquer sucesso de negócio chama-se credibilidade. No caso de uma corporation, isso talvez seja muito mais relevante, que a gente consiga construir um modelo de alta credibilidade entre os gestores, o conselho de administração e daí, obviamente, com todos os acionistas. Eu acho que numa corporation, a necessidade de diálogo e de comunicação ela se torna exponencialmente maior, porque você não tem, no fim do dia, alguém com voto suficiente para, numa decisão única, levar a companhia. Você tem que estar o tempo todo usando muito bem os instrumentos de governança, como os comitês de assessoria ao conselho, e muito diálogo com todos os conselheiros o tempo todo. Eu acho que eu já gerenciei uma companhia com controlador e eu acho que a diferença hoje, eu tenho que investir mais tempo nesse diálogo e nessa comunicação. E também expor muito mais os meus reportes a isso, a visibilidade deles, o diálogo frequente com o conselho, eu acho que é muito mais importante numa corporation. Mas, no fim do dia, as suas responsabilidades fiduciárias são as mesmas, né? A sua obrigação de resultado é a mesma, a sua obrigação de perenidade é a mesma. Eu acho que muda um pouco certos comportamentos, mas a essência do negócio não muda tanto. No fim do dia, você tem que se mostrar toda hora e você tem que ter responsabilidade igual sobre a gestão. Rodrigo, agora é contigo. Eu concordo com a dedicação de tempo e o fato de não existir esse controlador, mas eu acho que corporation tem um risco muito grande que empresas normais não têm, que é normais, eu digo, empresas com controlador definido, que é o agency cost, né? Existe um potencial de desalinhamento de interesse entre o management e o acionista muito grande numa corporation. E no meu segmento de incorporação, esse risco ele é particularmente agudo, porque os ciclos de negócio são muito longos e a contabilidade é muito complexa. A gente brinca que incorporação, bancos e seguradoras são as 3 contabilidades mais complexas que existem. E essa combinação de ciclo longo e contabilidade complexa traz um espaço de manobra para o management cook the numbers altíssimo. Não por acaso, o meu segmento, que é um segmento que tem muitas empresas listadas e grandes, quase todas as empresas são controladas por famílias, porque essa visão de muito longo prazo e essa referência ela é importante. Como é que a gente acredita que a gente se contrapõe a esse risco? Eu acho que tem 2 grandes elementos. Um deles é um elemento cultural. Um dos pilares da cultura da Tenda é o que a gente chama de audácia. Da audácia, no nosso caso, é ter objetivos ambiciosos, transformadores e de longo prazo. Mas isso não foi algo que a gente simplesmente concordou numa sala, vamos ser audaciosos. Isso virou um traço cultural da companhia em função da nossa história. A Tenda ela vem de um turnaround que começou em 2012, quando a empresa estava praticamente falida e desacreditada,
E o mandato que a gente tinha naquele momento, em 2012, era fechar a empresa. Então, o time que veio, que não queria fechar a empresa, a revelia da determinação do acionista, estava com um orgulho ferido, e ele queria provar que tinha valor. Então, esse time ele assumiu um compromisso de virar o jogo, mesmo sabendo que era uma jornada longa e dura, né? E daí, 6 anos depois, em 2018, 2019, a Tenda ela conseguiu fazer esse turnaround, e ela era a segunda maior incorporadora de baixa renda do Brasil e a incorporadora com a maior rentabilidade entre todas as listadas. Daí a gente começou a se identificar como audaciosos. Ter essa identidade cultural, ela virou um traço nosso, e estar sempre de olho na geração de valor de longo prazo virou algo muito importante para a gente. E a Lea, que é essa nova empresa que a gente acabou de mostrar o vídeo para vocês, ele é um exemplo claro dessa visão de audácia. A gente começou a discutir a Lea em 2018, há 3 anos atrás. A gente fez um commitment muito grande de capital, entre 300 e 400 milhões de reais, para colocar a Lea de pé, e ela só vai dar um retorno atraente para o acionista daqui a 5 anos, em 2026. Então, é um ciclo de 8 anos. Então, isso para nós nos enche de orgulho, de pensar projetos audaciosos de longo prazo. Só que para isso, a gente precisa de um acionista muito, muito diferente, muito especial, sendo um True Corporation, para poder sonhar nesse longo prazo. E aí daí eu vou fazer o jabá do Flávio aqui, daí entra o Patria nessa história. O Patria, ele é exatamente esse tipo de acionista, ele é hoje o nosso maior acionista, e ele é aquele que tem... a gente tem alguns outros acionistas grandes, mas nenhum outro acionista tem um mandato de longo prazo. Para nós, o fato do funding do Patria ser um funding de longo prazo é muito importante. Porque é impossível a gente pensar num projeto que nem a Lea, que tem um tempo de 8 anos de maturação, se o ciclo de quem está com a gente são mutual funds que precisam dar retornos anuais e ficam nervosos se o trimestre não foi bom. Isso, para nós, seria enlouquecedor. A gente viveria de uma forma esquizofrênica e não conseguiria colocar esses projetos de longo prazo no ar. E o Patria tem esse compromisso, não só pelo mandato, mas pelo horizonte. Ele está com a gente desde antes do spin-off da Tenda, em 2017. A agenda dele, o discurso, as preocupações sempre foram de longo prazo. Tem um profundo conhecimento da companhia, é corajoso, toma risco, ele é ambicioso, ele é entusiasta dessa visão de longo prazo. E de fato, para nós é uma bênção. É muito difícil tocar essa agenda de longo prazo sem um acionista como eles. Então, eu acho que, para se contrapor ao risco, a cultura da empresa é muito importante e quem são seus acionistas. E acho que a gente teve muita sorte nesse sentido. Obrigado pelo jabá aqui, Rodrigo. A gente acredita mesmo, né? Acho que faz todo sentido, inclusive, eu tenho uma pergunta aqui até para o Leonel, ainda sobre a questão da governança, quais são os nossos planos de governança, né? A companhia tem feito planos muito interessantes nesse sentido, já implementando várias evoluções na governança. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Leonel? Posso, sim, claro. Veja, primeiro tudo na vida começa com as pessoas, né? Eu acho que é muito razoável supor que você pode ter um plano estratégico vindo de fora, mas a sua capacidade de execução nunca vem de fora. Você tem que, primeiramente, construir as pessoas e construir um time extremamente encaixado, para depois se transformar num time engajado. No caso específico da CVC Corp, um dos primeiros desafios dessa gestão nova, atual, que envolve não somente eu, como também esse tipo de conselho de administração, foi melhorar sensivelmente a questão da governança. E a gente partiu primeiro da construção de uma área específica. Acho que era mais do que necessário, a empresa não tinha a cultura, nunca fez um investimento adequado nesse sentido. Nós montamos uma estrutura de governança com reporte direto para mim, para o conselho. Essa estrutura pressupõe, debaixo dela, toda a estrutura do jurídico, compliance, controles, auditoria interna, e boa parte disso foi construído do zero. Contratamos uma profissional com muita experiência em empresa de primeira linha, no caso aqui a Eliane Lapa,
e daí, principalmente, dar autonomia e total transparência e incentivo para esse trabalho, e também colocar todo este grupo no mesmo modelo de longo prazo da corporação, do ponto de vista de incentivos e do ponto de vista de retenção, compromisso, enfim. Então, passou a ser, não é uma área operacional, é uma área estratégica e uma área com bastante autonomia. A gente tem dado saltos em governança. Né? Se você parar, desde coisas muito básicas, e eu digo básicas não são menosprezando, elas são extremamente importantes, mas são coisas que toda companhia hoje tem e que a CVC não tinha, a CVC Corp não tinha, como um código de ética e de conduta disseminado e com alto engajamento das pessoas. Né? Desde isso até realmente a gente montar toda uma estrutura de governança de comitês, de comissões, relacionamento com todos os stakeholders, muito relacionamento com reguladores, colocar a empresa em dia em todas as suas funções, enfim. Eu acho que isso talvez um dos grandes avanços desse 1 ano de gestão na companhia tenha sido aí. Eu tenho convicção de que hoje a gente está num patamar ainda em progresso, mas seguramente num patamar que a empresa merece e entre as melhores empresas de governança do Brasil hoje. Eu queria passar um pouquinho para uma outra discussão estratégica muito importante, que é a cultura e o cliente. Até aproveitar uma pergunta que veio aqui sobre, no caso para a CVC, hoje, com a tecnologia, o cliente pode escolher tudo sozinho e fazer a viagem de forma praticamente independente. Isso é uma ameaça para a CVC? Como é que é a cultura e a tecnologia que a companhia tem que ter, os projetos para atender o novo consumidor? Claro que é uma ameaça, mas claro que também é uma oportunidade gigantesca. A primeira coisa é uma mudança de conceito. Veja, quando eu falei aqui, a primeira sobre time, 2 coisas são fundamentais. Nós queremos pessoas que amem mudança. Aliás, amar mudança e mudar hoje deixou de ser gosto e passou a ser necessidade de sobrevivência. Quem não muda constantemente tem um problema, né? Eu acho que a gente tem que, obviamente, mudar os pensamentos, não os valores. Mas pensamentos nós temos que mudar o tempo todo. E depois, pessoas que gostem de trabalhar junto com pessoas e que tenham noção exata de que a empresa é uma empresa só de gente. Portanto, a gente é um asset light, inclusive. Quando você olha no longo da história, a CVC, que é uma empresa extremamente bem-sucedida, com uma história lindíssima, ano que vem vai fazer 50 anos, é uma das poucas empresas que tem 5 décadas de existência no Brasil e principalmente no turismo. A CVC ela sempre foi pautada e sempre se orgulhou de conhecer turismo profundamente. Isso significa que ela fez todas as suas estratégias baseadas em canais e em produtos. No passado, isso foi de muito sucesso. Hoje não cola mais, por uma razão muito simples, né? A tecnologia chegou e o cliente toma hoje decisões. Portanto, a gente está fazendo um esforço brutal e eu acho que o vídeo que foi mostrado aqui retrata isso. Pode ver que toda vez que a gente fala, agora a gente não fala do destino, a gente fala da pessoa. Então, a gente está num esforço brutal de deixar de ser uma empresa de turismo para ser uma empresa de turista. E para ser uma empresa de turista, todos os investimentos são focados, em primeiro lugar, em conhecer os clientes. Quando eu cheguei, tinha muita discussão, a empresa tem que entrar no mundo digital, e, de fato, ela tem que entrar no mundo digital, tem muita coisa acontecendo, mas primordialmente, eu sempre questionei que a primeira necessidade de uma empresa digital é conhecer seus clientes profundamente, ter altíssima capacidade de influência e de relacionamento à distância, e de fazer negócio enquanto está todo mundo dormindo. Para primeiro lugar, você tem que conhecer. Um cliente típico nosso, ele parte de um sonho até a realização da viagem, são em N etapas de planejamento, compra, roteiro, a própria viagem em si, e durante a viagem, muita interação. Nós temos que estar presente nele todo e conhecendo. Só para dar um dado, a gente partiu de 0, hoje a gente tem, de acordo com o último balanço, a gente tem 15 milhões de clientes contactáveis com quem a gente está se relacionando e influenciando. E os números são potencialmente muito grandes para o futuro. Acho que
talvez o principal mote é esse: deixar de ser uma empresa de turismo e passar a ser uma empresa de turista. Com isso, a gente, de fato, vai ter toda a capacidade de estar presente o tempo todo aonde o cliente quer que a gente esteja. Muito obrigado, Flávio. Muito bem. E, Rodrigo, como que é na Tenda? A Tenda também passou por uma transformação digital importante, né? E uma mudança também na forma de fazer negócio com o cliente, né? A gente teve a pandemia começando em março do ano passado e a Tenda crescendo as vendas durante a pandemia. Como é que foi esse processo? Como é que a gente está evoluindo? Era uma empresa de engenharia, né? De foco muito industrial e tem passado por uma mudança cultural importante. Você quer contar um pouquinho? Então, o digital, para mim, o digital acho que foi talvez o grande legado dessa pandemia para a gente. Quando a gente estava no início da pandemia, lá em março, abril do ano passado, a gente olhava a natureza do que a gente vendia, né? A gente não estava vendendo álcool gel, nem máscara, a gente vende apartamento popular. A nossa percepção é de que a gente preparou a empresa para um cenário de 80% de queda de vendas. Esse número não tinha nenhuma conta por trás, mas a gente queria dar a dimensão da catástrofe que poderia vir. E eu nunca tive tão enganado na minha vida. O ano de 2020 teve um crescimento de 25% nas nossas vendas. Então, a gente se preparou para 80% de redução, a gente aumentou 25%. E se a gente for achar o principal culpado, no bom sentido aqui, talvez tenha sido a estratégia digital. A gente iniciou a transformação digital da companhia em 2018 e a gente, por sorte, estava muito preparado no início da pandemia para fazer uma transição muito rápida de um ambiente 100% físico para um ambiente 100% digital lá para abril do ano passado. Eu não imaginava que clientes comprariam imóveis de forma virtual. E eis que a pandemia, eu acho que a pandemia ela foi importante para acelerar a nossa transformação digital, mas ela foi importante para quebrar muitas barreiras mentais das pessoas. A pandemia ela normalizou qualquer transação digital, incluindo a compra do bem mais valioso da vida das pessoas, que é o imóvel. Então, daqui para frente, a venda digital ela vai ser um canal muito importante nosso, que era impensável há um tempo atrás. Então, acho que eu peguei um aspecto da tua pergunta que era sobre a transformação digital. Não sei se queria que a gente cobrisse alguma outra coisa. Então. Mas como é que é a questão do cliente, a visão do cliente? Como é que a empresa está evoluindo nessa relação com o cliente? Eu entendo que para você fazer uma venda digital, você tem que ter um conhecimento enorme, né? A coisa não acontece ele clicando botõezinhos e o apartamento está feito e assinado, né? Ainda tem muita não. coisa por trás. Ainda não. Ainda não? Você acha que a gente vai chegar lá um dia? Bom, um dia longe o suficiente para tudo ser possível, né? Tinha um ex-chefe meu que falava: um dia os cavalos vão falar. Então, provavelmente a gente vai ter apartamentos sendo feitos por botões antes dos cavalos falarem. A nossa relação com o cliente ela tem evoluído demais ao longo da nossa história. Eu acho que era legal dar um pouco o contexto histórico aqui, Flávio. Quando a gente chegou na empresa em 2012, em janeiro de 2012, e a empresa estava à beira da falência, a gente tinha 135 canteiros de obra. Todas as obras estavam atrasadas e a gente entregou, em média, essas obras com 2 anos de atraso. Então, naquele momento, 2 anos de atraso, assim, é algo surreal. Em média, tiveram obras que ficaram muito mais tempo atrasadas do que isso. Então, naquele momento, respeito ao cliente era entregar os empreendimentos. E a gente se colocou como uma condição básica que a gente nunca mais iria atrasar um empreendimento. E foi isso que aconteceu. A partir de 2013, quando a gente retomou os lançamentos, a gente nunca mais atrasou uma entrega de empreendimento, a gente já entregou centenas de empreendimentos, e, em média, os empreendimentos, lançados desde 2013, eles têm uma antecipação de 1 ano da data contratual, o que também é inimaginável. Quem já comprou um imóvel na vida, raríssimas vezes, acho que quase nunca, você tem um imóvel entregue
um ano de antecedência. Mas aí a gente percebeu, lá no fim do turnaround, lá em 2018, 2019, que entregar a obra no prazo não era respeito ao cliente, era o básico. E a gente decidiu que a gente precisava mentalmente virar essa página do turnaround e não mais pautar as decisões da empresa numa lógica de guerra, de turnaround, e sim colocar o cliente no coração do nosso processo decisório. O Leonel, acho que ele tem uma vantagem que eu não tenho. Ele está chegando agora na empresa e ele pode falar, olha, a gente tem que deixar de ser uma empresa de turismo e virar uma empresa de turistas. Eu tenho que fazer uma meia-culpa e apontar o dedo para mim mesmo, né? E falar, olha, a gente precisa, nós como companhia que acreditamos que a gente teve sucesso na jornada até agora, a gente precisa ter a humildade de entender que a nossa relação com o cliente precisa ir para um próximo estágio, a gente precisa melhorar demais. E não é fácil para a gente, por uma coisa interessante, porque a gente nunca teve problema para vender. A gente ocupa um espaço na cabeça do cliente que é muito poderoso. Nós somos uma empresa confiável, o que é muito importante, porque várias pessoas têm histórias de incorporadores que quebraram e entregaram seus imóveis, e a gente via de regra, a única empresa em que os nossos clientes conseguem comprar um imóvel. Então, o exercício da gente querer rever a nossa relação com o cliente não foi catalisado porque a gente estava com problema de venda. A gente nunca teve um problema de venda, mas foi quase que por uma obrigação moral. E a forma da gente traduzir isso num indicador econômico, para a gente mobilizar a empresa e conseguir vivenciar isso no dia a dia, foi querer ter uma relação tão extraordinária com o cliente que ao menos 50% das nossas vendas venham de indicação, de clientes satisfeitos. Esse número hoje é 13%. Então, hoje a gente está num novo momento da relação com o cliente, a gente está, para nós, a gente está colocando o cliente no centro do processo decisório, o que era algo que não acontecia nessa intensidade naquele primeiro momento, que era o momento do turnaround. Você está no mudo aí, Flávio, não sei se estou falando. Desculpa. É realmente muito, muito interessante, né? A questão do cliente indicar. Acho que você construiu o lifetime value do cliente, que é aquela palavra mágica, né? O cliente, não só o cliente que compra uma vez com você, no nosso caso, acho que ele compra uma vez só mesmo, né? No caso da tenda. Ele não vai comprar outro apartamento. Ele compra uma vez com a gente, ele compra uma vez na vida, né? Na vida. Mas, então, a gente não tem o repeat customer, né? O cara que volta para comprar sempre. A CVC, o grande desafio dela é o cliente viajar pela CVC e voltar todo ano, né? É isso que a gente quer. Na tenda, ele vai comprar uma vez só. Nosso desafio é que ele traga mais gente para comprar também, que ele esteja feliz, mas no fim das contas é o que vai perenizar e nos tornar cada vez mais competitivos, é essa centralidade no cliente. Eu acho isso incrível. E partindo para o outro tema aqui, que é a questão de sustentabilidade, né? O S e o E do ESG. A CVC lançou um projeto recente nesse aspecto, e a Tenda também tem um fator muito importante. Ambas as companhias são muito relevantes do ponto de vista social, né? São grandes empregadores nos seus negócios e nos seus destinos. Tem um efeito multiplicador incrível na economia. A cadeia de construção e a cadeia de turismo provê milhares de empregos diretos e ainda mais indiretos, né? Quando você manda alguém numa viagem, tem o receptivo, tem o hotel, tem o restaurante, tem os fogueiros, tem os parques, tudo emprega dentro de uma cadeia muito mais ampla do que a própria companhia. Como é que fala um pouquinho de cada um de vocês sobre esses projetos e também a pegada de meio ambiente dos negócios. Na construção, por exemplo, aço e concreto são elementos de alta geração de carbono, né? O Alea é um projeto bem diferente, né? Seria bacana ouvir um pouco sobre isso e também, no caso da CVC, um novo projeto lá de sustentabilidade que a empresa lançou nas últimas semanas. Vamos lá. Rodrigo, em benefício do público, agora você começa, Rodrigo. Vai lá. Tá bom, Leonel, obrigado. Essa temática ESG, Flávio, ela... para mim, ele tem que ser um negócio genuíno. Toda empresa vai falar de ESG agora, né? Vai fazer um relatório de sustentabilidade, porque os investidores estão demandando. Mas, para não ser
eu vi esses dias alguém usou o termo ESG washing, né? Que acho que para não ser um ESG washing, os territórios de ESG da empresa, eles têm que falar com a alma da empresa. Porque senão ele é goela abaixo, ele não é... E não tem problema ser goela abaixo, mas ele não é genuíno, ele de fato... A empresa não está trabalhando a favor dessa agenda. A gente sempre foi uma empresa com S e com G muito forte, né? A vertente social nossa é óbvia, a gente faz habitação popular focada no menor extrato de renda, não precisa explicar muito o impacto social que a gente tem, é transformacional. E a gente também sempre teve uma governança muito forte. A CVC e a Tenda são das poucas true corporations do Brasil, então a gente sempre teve que ter um nível de governança altíssimo. A gente hoje atende 90% das melhores práticas sugeridas pelo IBGC. Só que o environment, ele não era ele não estava na alma da companhia até recentemente. Porque, de uma certa forma, uma agenda ambiental muito forte, ela talvez entrasse em colisão com a agenda social, porque a gente quer ter o menor custo de moradia, e se a gente tivesse que qualquer R$1.000, e isso é um fato, R$1.000 no preço de um imóvel muda absurdamente a capacidade de pagamento do cliente. Então, a gente não queria colocar isso, comprometer isso que para nós era muito importante, que era o acesso à moradia. Mas acho que a gente deu muita sorte na vida aqui, porque eis que a Tenda, através da Alea, do projeto de off-site, virou a empresa mais ambiciosa disparado em termos ambientais do mercado. Quando a gente pega a construção tradicional, a estrutura de um prédio ela é feita de 2 materiais, concreto e aço. E concreto é basicamente cimento. Cimento e aço são as 2 matérias-primas industriais mais emissoras de carbono. Então, a construção de um prédio, normalmente, é altamente emissora de gás carbônico. E a nossa opção tecnológica para a Alea foi ir para o wood frame. E o wood frame, ele inverte essa discussão. Porque você substitui os 2 maiores emissores de CO2, que é concreto e aço, pelo único material estrutural que sequestra e armazena carbono, que é a madeira. Então, a gente inverteu a pegada de carbono, de emissor para sequestrador de carbono. Então, isso é revolucionário, é único no Brasil. A nossa operação de wood frame ela vai ser disparado muito maior do que 10 vezes maior do que o resto do mercado somado. Então, a gente acredita que a Alea vai trazer uma discussão importantíssima, que é como aumentar a sustentabilidade da construção civil, e a gente está super orgulhoso de provocar essa discussão hoje. Muito bom. Eu acho que, no nosso caso, temos em comum aqui com o Rodrigo o ponto da governança, já falamos sobre isso, e o lado social. A CVC, de fato, CVC Corp, ela tem um long tail enorme, ela afeta a vida de muita gente, porque ela move pessoas e milhões de pessoas para determinados locais, e, portanto, mesmo aquilo que não está sob a nossa gestão direta, tem um lado social gigantesco. Esse turismo só funciona porque você tem determinadas comunidades. Imagine um local como Porto Seguro, que é muito tradicional nosso, quantidade de gente que é empregada em função do que a gente desloca para lá. E aí, desde guias turísticos, pequenos comerciantes, o cara da barraca de praia e por aí vai. Isso é um negócio gigantesco. Então, esse lado social nós temos que mudar bastante nosso jeito de cuidar. Mas o que mais me chama a atenção aqui é o lado do meio ambiente, obviamente. Aqui vivemos um grande paradoxo. A CVC Corp é muito grande. Para dar uma dimensão para vocês, nesta crise, que é a maior crise que já existiu na história do turismo, sem dúvida, pelo menos isso é um consenso. Nesta crise, a gente, no último trimestre do ano passado, embarcou 2 milhões de pessoas. Ou seja, são 2 milhões de pessoas em 3 meses na maior crise da história do turismo. Portanto, dá para notar o tamanho. Em 2019, foram 15 milhões a 16 milhões de pessoas durante o ano. A capacidade que a gente tem de mover pessoas, e essas pessoas só querem se mover, óbvio, para praias bonitas,
campos bonitos e lugares bem tratados. Ninguém quer sair daqui e fazer um turismo numa praia poluída. Então, a gente vive o paradoxo de que, ao mesmo tempo que o nosso core necessita de um planeta extremamente bem cuidado, a gente nunca fez um movimento, talvez forte e significativo, para que as pessoas que a gente manda para esses lugares construam um ambiente melhor, que, no mínimo, tenham uma boa educação ambiental. A gente lançou o programa agora, batizamos de Reprograma, e é um programa de longo prazo, óbvio, que envolve todos os stakeholders, desde os funcionários, porque isso vai parar, inclusive, em planos de carreira e planos de remuneração, até todo o planeta. E, para mim, é até surpreendente como o turismo no Brasil nunca fez um movimento significativo em relação à sustentabilidade. E a gente tem aqui a modesta pretensão, como a gente é a maior do mercado, de liderar esse movimento. E eu acho que tem uma questão de responsabilidade, sim, de longo prazo, e até também, aproveitando que a visão dos acionistas liderados aqui pelo Pátria é uma visão realmente de longo prazo, a gente também tem que deixar um legado como ancestral, que é cuidar do planeta para as gerações seguintes. Isso está no nosso propósito também, e, portanto, não tem nenhuma dúvida com relação ao programa de sustentabilidade. Ele não veio cedo, nem veio porque está na moda. Ele veio tarde, veio porque existe uma necessidade gigantesca da gente fazer isso bem feito, para que o nosso próprio negócio seja sustentável a longo prazo. Se as pessoas não preservarem os destinos, o nosso negócio deixa de existir como propósito. Se a gente não der o exemplo e não incentivar isso, é óbvio que a gente está matando todo dia o nosso negócio a longo prazo. Muito bem. Acho que a gente caminha aqui para o final do nosso evento. Tem mais algumas perguntinhas específicas. Tem uma pergunta sobre iniciativas de CRM, de retenção de clientes para o Leonel, né? A gente falou bastante de cliente. Quais são as iniciativas que a companhia está promovendo para focar no cliente, né? A gente falou em termos gerais a importância de colocar o cliente no centro. Como que a gente vai fazer isso na prática? Acho que a gente tem duas, eu gosto de dizer, a gente tem duas startups dentro da companhia do ponto de vista de prioridades e estrutura. Uma nós já falamos aqui, né? Não existia na companhia uma área de governança e a gente já falou sobre ela. A outra é que não existia na companhia uma área de clientes e pricing. Como é que funciona essa área hoje, que é muito protagonista de todas as ações da empresa? 100% do negócio de desenvolvimento de relacionamento com o cliente está aí dentro, o marketing está aí dentro, qualidade e precificação. Ou seja, talvez a área que mais define a essência do que a empresa queira ser. Essa área não existia na companhia. A gente não tinha investimentos relevantes em CRM, desde coisas básicas como um bom data lake. A gente nunca fez esses investimentos e hoje é prioridade número 1 e a gente transformou já brutalmente esse negócio. Mas quando você olha para frente, claramente é fundamental que o cliente, quando ele está viajando, por exemplo, a gente historicamente nunca teve contato com ele, nem ele tinha capacidade de interagir conosco. E a grande parte da viagem do cliente ele consome durante a viagem. E a gente não participava disso por uma falta de instrumento. Então, quando a gente fala assim, o mundo digital é fundamental, é fundamental e está em plena construção. Nesta crise toda, a gente teve 100% do apoio dos acionistas, justamente por terem uma visão muito calcada a longo prazo, 100% do apoio para os investimentos. A empresa nunca investiu como investiu nessa crise, em tecnologia, em transformação digital e em conhecimento de cliente. Não adiantaria nada, como muitas empresas já fizeram, e a CVC também no passado tentou, criar uma área digital sem olhar e, de fato, conhecer intimamente os clientes. E nós estamos falando de milhões e milhões de clientes, né? É um negócio de alto investimento que necessita de tecnologia de ponta. Instrumentalização. Por exemplo, nós hoje operamos com influenciador digital. Influenciador digital, todos nós usamos sem perceber o tempo todo. Se você é cliente da Amazon, se você é cliente da Netflix, e todos somos hoje, você está o tempo todo sobre
sob a gestão de um influenciador digital, né? Tá sempre alguém está sempre te conhecendo bem, te indicando qual a próxima série que você deve assistir ou qual o próximo livro que você deve ler, porque te conhece profundamente. Nós estamos investindo muito nisso, né? Inclusive usando softwares de empresas de primeira linha como essas, que essas também usam, para te influenciar na sua próxima viagem, na sua próxima ação, te conhecer profundamente, porque só assim é que você consegue ter e gerenciar e criar uma margem sustentável para o seu negócio, com intimidade, conhecendo o cliente. Esse é um projeto longo, porque você não junta isso em poucos meses. Histórico, investimento, histórico, criação do data science, tudo isso, mas isso muda completamente o perfil da organização a longo prazo. E só assim a gente vai construir um negócio de omnicanalidade. Mas nós vamos construir. Na verdade, já está em construção e a mudança é radical. Só um último dado. A empresa costumava investir algo como 90% de seu marketing em above the line. Era muito comum, todo mundo enxergava a CVC no jornal, na televisão, na rádio, né? Nós já mudamos, hoje nós estamos investindo mais de 70%, e estamos investindo muito parecido com o que investia no passado, mas 75% do investimento hoje está em marketing de performance e mídia social, ou seja, que no fim é uma personificação, é conhecendo cada cliente e interagindo com ele de forma algorítmica o tempo todo. Essa é uma mudança muito grande da companhia. Obrigado, Flávio. Obrigado. Acho que, para terminar, eu queria perguntar a vocês como vocês veem a CVC, a Tenda, daqui a 5 anos. Qual que é o objetivo, o sonho, como é que vocês querem estar em 2026? Né? Onde vamos chegar? Bom, é óbvio que a empresa é líder, a empresa é muito grande, é uma corporação que é muito maior até do que parece, porque todo mundo conhece a CVC, é a marca top of mind, é a empresa muito tradicional de turismo, de lazer, mas a CVC hoje representa algo como 40% do total do negócio, né? E eu acho que as gestões anteriores fizeram um trabalho muito consistente, muito ousado, de transformar a CVC num negócio muito grande. A gente lidera o mercado de consolidação, lidera com bastante folga, é um mercado... a gente opera hoje com 7 mil, isso por conta da crise, mas é um mercado de 10 mil agências que operam conosco. É muito comum a pessoa viaja, compra uma viagem, sei lá, para a Europa, para um determinado resort, numa agência XPTO, e não sabe que está viajando conosco, porque a gente opera com... Esse é um negócio que transporta também... no mundo de 2019, que foi o último ano pré-pandemia, transportava 8 milhões de pessoas sem saber que são nossos clientes. Então, a gente viabiliza também todo esse ecossistema. Além disso, nós temos um negócio digital, puramente digital, com a Submarino Viagem e a CVC. Esse troço todo significa que nós estamos muito bem posicionados em todo o negócio de turismo. A gente é a única empresa no Brasil, acho que é a única empresa na América Latina, que de fato tem o mundo físico, o mundo digital e o mundo da consolidação, que é você viabilizar a viagem como multimarcas, como white label, com uma cauda gigante de agências ou de vendedores. Nesse sentido, em 2026, para responder sua pergunta, eu espero que a gente tenha uma empresa muito sustentável, uma consolidação muito forte dessa liderança, mas que seja uma visão muito sustentável e uma empresa de altíssimo valor para os seus clientes, que consiga interagir com o cliente o tempo todo, em qualquer lugar, em qualquer situação, mesmo quando a gente estiver dormindo. Eu espero dormir mais, fazendo mais negócios. Talvez esse seja um bom resumo. Hoje, para fazer muito negócio, eu tenho que ficar muito acordado. Se Deus quiser, lá eu vou estar dormindo bastante e os negócios estão acontecendo prioritariamente e os clientes felizes. Mas, principalmente, construir uma empresa previsível, sustentável e de alta capacidade de retorno para os seus acionistas, mas baseado em qualidade, principalmente. Acho que é isso, Flávio. Muito obrigado. Eu que agradeço, Leonel. Rodrigo?
o setor que a gente atua, o setor da construção civil, ele é o maior setor do mundo, ele é 13% do PIB mundial, é 10 trilhões de dólares por ano de PIB, e ele é disparado o setor mais improdutivo do mundo. Ele é o único setor relevante que não ganhou produtividade nos últimos 70 anos. Então, a nossa tecnologia é muito parecida com a tecnologia das pirâmides egípcias até hoje. Evoluiu um pouquinho, mas não tanto. Então, a construção ela é quase o missing link da nova economia. Todo mundo que estuda a nova economia fala, olha, esse é um setor que, de alguma forma, vai ter que se revolucionar. E a receita dessa revolução, ela está meio dada. Isso vai passar pela industrialização, da gente sair do canteiro e fazer os prédios em fábricas. A execução dessa industrialização é extremamente complicada. E por isso que, até hoje, você tem pouquíssimos cases de construtec de sucesso no mundo todo. A gente acredita que a Tenda tem uma condição muito única em função da dimensão do Brasil, da pouca diversidade de tipologias, de um programa habitacional que dá uma estabilidade de demanda claríssima. A gente tem uma condição muito particular para conseguir fazer um dos cases de sucesso de construtecs mais relevantes do mundo, não só do Brasil. Então, daqui a 5 anos, Flávio, a nossa ambição aqui é ter a Tenda como um dos cases mundiais de construtecs, de alguém que conseguiu resolver esse problema da falta de produtividade da construção civil e é uma referência no mundo e não só no Brasil. E, ao longo do caminho, claramente, o impacto que a gente vai trazer para a sociedade é gigantesco, porque, ao fazer isso, a gente vai ter criado soluções de moradia inimagináveis para uma gama gigantesca de pessoas. Então, essa é a pequena ambição da companhia. Tomara que dê certo. Fantástico. A gente está junto com vocês aqui nessa jornada. A gente acredita muito nesse sonho, nessas oportunidades, na capacidade desse time, dos conselhos, dos líderes de executar esse desafio. E foi muito bacana ouvir isso de vocês aqui. Acho que muito legal poder passar isso para nossos investidores e outras pessoas que nos assistem. Então, eu queria agradecer demais a oportunidade de ter tido esse bate-papo aqui com vocês e agradecer a todos que participaram aqui do Dia do Investidor do Pátria. O Zé talvez queira dar uma palavrinha final para todos. Muito obrigado pela presença, muito obrigado a todos. Obrigado, Flávio. Sobretudo, muito obrigado para o Leonel e o Rodrigo. Foi muito legal ouvir esse papo, assim, temas que são recorrentes na nossa vida de investidor de longo prazo em private equity, que vocês exemplificam aqui como isso é possível e como é desejável em empresas também de capital listado. Agradeço aos participantes todos. Faço um convite a todos que ainda tiverem perguntas ou dúvidas sobre o Pátria Pipe, sobre as empresas, sobre o Pátria como um todo, que entre em contato através do nosso patriapipe.com.br e a gente vai atender todos vocês. Ficamos aí ansiosos por ter interações pessoais com todos vocês que participaram. A participação foi super alta. Investidores institucionais, investidores pessoas físicas, escritórios de agentes autônomos, diversas plataformas, analistas de mercado. A gente fica à disposição para interagir one-on-one, tete a tete, pessoalmente com cada um de vocês. Obrigado pela participação mais uma vez e até a próxima. Bom dia para todos.